me ouvindo? Tudo tranquilo? Tudo certo? Galera, é um prazer tremendo estar aqui com vocês. Eu agradeço um pouco pela introdução. E para a gente falar disso, como o Poco falou, eu já participei do Community Summit. O Community Summit é o meu evento. Foi o primeiro evento que eu participei de tecnologia em 2017. Quando eu parei para fazer as contas, eu falei, cara, fazem 3 anos que eu comecei a minha carreira de evento. Então, em 2017, eu participei do Community Summit pela primeira vez. Depois, em 2018, eu participei como keynote do evento. Eu fiz a palestra de como eu fiz a minha primeira contribuição para o PHP. Depois, em 2019, eu mudei para Holanda, não moro mais no Brasil, como o Poco disse, e foi a primeira vez que eu ajudei a organizar um evento, eu ajudei a parte de curadoria das palestras. Em 2020, agora a gente está pela primeira vez palestrando como online, né, nesse formato maluco de tudo que está acontecendo nesse mundo. Então vamos, que tem bastante coisa para a gente falar. Bem, como o Poco disse, a gente vai falar do PHP 8. Então, antes da gente começar, a gente vai falar quando o PHP vai ser lançado, né? O PHP 8 está sendo programado para ser lançado em 26 de novembro. Nossa, agora que eu percebi que eu não traduzi as datas do formato certo, perdão, porque eu traduzi correndo do inglês para o português. Então vai ser lançado em novembro, no final de novembro, que eu vi algumas pessoas falando, vai ser em 2021, vai ser no final de 2020. A data oficial é em 26 de novembro, tá? Esperamos que tudo ocorra certo e a gente consiga lançar na data. E durante o mês de setembro até o mês de novembro a gente vai ter o que a gente chama de Release Candidates, ou candidatos ao lançamento. Vão ser 5 versões. E nessas 5 versões a gente vai tentar pegar todos os bugs que a gente introduziu ou não corrigiu ainda, para chegar no dia 26 de novembro e a gente ter tudo certinho lá. Vocês podem, depois eu vou compartilhar os slides, vocês podem clicar nos links. Tudo que eu estou passando aqui para vocês é público, nada só porque eu estou atrás do PHP eu sei, não, tudo é público e eu quero compartilhar isso com vocês. Uma informação importante, em 2021 vai mudar a quantidade de versões que a gente vai suportar. Tá? Então, PHP 7.2 a gente não vai mais suportar. PHP 7.3 a gente vai só corrigir problemas de segurança. PHP 7.4 e PHP 8 a gente vai ter o suporte ativo. Então, se você está rodando uma aplicação em PHP 7.2, recomendo você correr atrás e tentar atualizá-la para o PHP 7.3. Certo? Bem, quem vos fala? Essa pessoa maravilhosa que estava de máscara há um tempo atrás aí no Brasil. Puto, porque eu voltava atrasado. Então, como o Pokémon disse, eu sou de uma cidade chamada Itatiba. É o interior do interior do interior de São Paulo. Fica na região metropolitana de Campinas. Mas hoje eu moro na região de Amsterdã. Eu moro aqui na Holanda. E eu mudei pra cá faz 1 ano e pouquinho. Eu trabalho numa empresa chamada SurveyMonkey. Provavelmente vocês já preencheram algum formulário ou em Google Forms ou SurveyMonkey, mas no final das slides a gente vai ter um formulário de feedback para vocês me darem feedback sobre a palestra e vai ser no formulário para vocês terem talvez a primeira oportunidade. E no meu tempo livre, por assim dizer, eu contribuo bastante para o Open Source. Os meus focos são a linguagem PHP, eu contribuo para o PHP já há mais de 3 anos, mas também contribuo para o Doctrine, com o Luiz, contribuo para o PHP Stan, contribuo para Code Sniffer, para tudo que vocês puderem imaginar. E é muito bacana, eu recomendo vocês começarem a contribuir para o Open Source, porque a quantidade de conhecimento e a quantidade de pessoas que você ganha na sua vida é demais. Então, um pouquinho da agenda, a gente vai falar sobre as melhorias de performance do PHP 8, a gente vai falar sobre algumas funcionalidades do PHP 8, não vou falar de todas, porque não dá tempo, né? Mas eu vou tentar. A gente vai falar sobre algumas mudanças. O PHP 8 ele tem inúmeras quebras de compatibilidade, mas ele também tem algumas mudanças que talvez não vão afetar todos. A gente vai falar de algumas mudanças internas. Isso foi uma coisa que eu roubei do Guilherme Blanco na palestra que ele fez do PHP 7. Eu falei, acho que vai ser bacana também a gente trazer algumas coisas que a gente mudou internamente no core do PHP, que vocês talvez não vão ver, mas eu acho bacana vocês saberem. E a gente vai falar um pouco sobre as fofocas do PHP 8 por trás das câmeras e também contar algumas coisas que aconteceram durante o desenvolvimento. Então, começando do começo, melhorias de performance. JIT, Just in Time. Ontem o Navarian fez uma palestra
maravilhosa. Se você perdeu a palestra do Navarro, eu recomendo você depois correr atrás e assistir. Mas foi maravilhosa. Ele cobriu todos os pontos sobre Just in Time, desde quando funciona, até como você fazer um monte de... entender por que o PHP chegou no Just in Time. E eu não vou reiterar, né? Eu acho que eu acho que não compensa ficar falando, chovendo molhado. Então, os únicos 2 pontos que eu quero ressaltar que ele também falou ontem é: não esperem melhorias de performance do mesmo jeito que teve melhorias de performance do PHP 5.6 para o PHP 7, tá? O PHP 5.6 para o PHP 7 foi uma coisa completamente atípica, foi uma reescrita do core do PHP bizarra, foi o PHP NG na época. Então não esperem isso. Mas, como o Navarra também falou ontem, se você faz, ou se você está considerando fazer processamentos extremamente pesados, extremamente complexos, e por aí vai, com PHP, aí o Just in Time ele vai te ajudar nisso. E não só a palestra do Navarra, mas tem uma palestra do Benoit em francês. Eu sei que o Marcel da nossa comunidade ele está praticando francês, mas se alguém estiver também praticando, tá aí uma chance de vocês praticarem. O Nicolas, o primeiro PHP SP Lives que a gente fez nessa época da quarentena, o Nicolas falou sobre JIT lá, acho que são horas e horas de conteúdo sobre Just in Time, então eu recomendo vocês assistirem. O famoso Nikita Popov, a gente vai falar dele depois no final, mas caso você já conheça ele, tem uma palestra dele sobre como que eles desenvolveram o JIT. E tem uma palestra em russo do criador do JIT. Eu juro por Deus, eu tentei assistir, mas eu não falo russo e a tradução do Google, do YouTube estava bizarra. Então, se alguém falar russo, por favor, assista a palestra e me diga se a palestra é boa ou não, porque eu morro de vontade. Mas enfim, você tem 4 idiomas para você ver sobre o JIT, eu não vou ficar inteirando sobre em cima, mas então, só lembrando, a gente vai ter Just in Time no PHP 8. Uma coisa que eu queria contar para vocês que muitas pessoas não sabem é que algumas empresas ajudam o PHP. Não com dinheiro, não com funcionários, mas com código. E a AWS é uma empresa que está ajudando o PHP. Eles começaram a medir que algumas instâncias Graviton com arquitetura ARM64, então uma arquitetura bem específica, tinham alguns gaps de performance, principalmente em algumas funções bem triviais do PHP, tipo assim, string, pause, in-array, todas essas funções bem básicas tinham algumas melhorias. E eles estão, desde o PHP 7.4, contribuindo mensalmente para o PHP. Né, tem um blog post aqui, depois que vocês podem baixar os slides e lerem. Eles explicam como eles fizeram esses benchmarks e eles listam todos os pull requests que eles fizeram para o PHP. E foi uma coisa que eu fiquei super feliz, porque a gente pensa que o PHP está largado, né, por assim dizer, mas não, empresas como a AWS, que é uma empresa gigante de tecnologia, ela ajuda o PHP, né? Óbvio que ela faz ali coisas que vão só afetar o lado dela, mas poxa, se você usa uma das instâncias da AWS, pronto, você está ganhando de tabela performance só por eles estarem contribuindo de volta para o PHP, e eu acho isso maravilhoso. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat que está pipocando aqui e eu não consigo ver. Pô, se você quiser me parar no meio do caminho para falar o que o pessoal tá comentando, pode parar, tá? É Navari ou Nawarian? Eu não sei, eu acho que é Nawarian. Então bora seguir aqui. Funcionalidades. Bem, como eu disse, a gente tem inúmeras funcionalidades no PHP 8. Isso aqui, na verdade, é só uma parte de todas as funcionalidades que a gente tem. E infelizmente eu não vou conseguir falar de tudo. Tem muita coisa nova em termos de sintaxe, tem muitas funções novas no PHP 8. A gente tem até suporte novos a criptografias e tudo mais. Mas infelizmente eu vou ter que focar em algumas. E eu escolhi focar nessas 5. Null Coalesce Operator, Union Types, Attributes, Match e Named Arguments. O bingo. Bem um bingo mesmo. Então eu escolhi falar dessas 5. Foi uma questão pessoal. Depois, se vocês quiserem que eu comente no final sobre alguma específico, podem jogar no chat e a gente debate um pouco sobre elas. Bem, Union Types. Eu acho que essa é uma das maiores, se não a maior RFC do PHP 8. Se vocês perceberem aqui no link da RFC, RFC como a gente discute e implementa as coisas no core do PHP, ela é a segunda vez que a gente está tentando implementar Union Types. E caso você não é familiarizado com Union Types, nada mais é quando você tem no seu código algo parecido com isso aqui. Você tem uma declaração de variável, ou você tem um parâmetro, ou você tem um tipo de retorno, onde ele tem um tipo ou outro.
Isso significa Union Types. O PHP 7 introduziu Scalar Types, então você pode tipar como inteiro, string, objeto e por aí vai. Só que a gente ainda não tinha a possibilidade de tipar com unions. E aí você pergunta, mas por que isso é interessante? Isso é um caso. Você tem uma classe chamada number, que você, em teoria, você só receberia um string, um inteiro, um flutuante. Só que esse código aqui, ele funciona. Se você passar uma string e tentar pegar um número, entre aspas, ele retorna string. Aí você fala assim, poxa, né? não dá pra... não tá certo. E o que você faria antes do PHP 8? Você trataria todas as suas entradas, né? E isso aqui foi algo que deu o estopim para a galera começar a investigar como que traria isso para o core, porque era uma demanda muito antiga da comunidade. E a gente conseguiu, né? Só para mostrar, então, esse código aqui, ele funciona também antes do PHP 8. Se você quiser tratar as suas entradas com Union Types, é só você sair checando os tipos dos seus inputs, e aí você vê se ele é o tipo que você quer ou não. Mas no PHP 8, a gente vai ter Union Types. Então a gente seguiu o jeito que a comunidade fazia em termos de documentação. Então a gente vai usar o pipe operator, então a gente vai pipar todos os tipos. Então nesse caso, eu só mudei o que a gente tinha de documentação para números, para Union Types. Então propriedades são coisas novas do PHP 7.4, e agora no PHP 8 a gente vai ter propriedades uniamente tipadas. Se você tiver parâmetros, você também pode tipar, e se você tiver return types, você também pode tipar. Os slides eu vou disponibilizar depois da palestra no meu Twitter. Se vocês quiserem já seguir lá ou só ficar de olho, depois eu disponibilizo. Nossa, o Marabese, velho. É o Marabese que perguntou, caraca, Marabese, tudo bom? O Marabese foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de palestrar num evento. O Marabese me deu a oportunidade de palestrar no LaraConf em 2017. Saudades, Marabese, saudades. Então, esse código aqui, ele, como vocês podem ver, a gente trata agora todas as entradas como Union Types, e a gente também melhorou as mensagens de erro. Isso também foi um outro projeto que eu acompanhei, que a gente fez no Internos. Então agora a gente dá todo o posicionamento dos parâmetros, a gente dá o nome dos parâmetros, e aí a gente fala, isso aqui tinha que ser assim, isso aqui tinha que ser assado. Então até essa parte a gente tomou cuidado para a gente melhorar. Union Types existe do tamanho que você quiser. Se você quiser colocar todos os Union Types, você pode. Não vou te julgar se você fizer isso. Mas eu vou te dar uma dica. Se você, ao invés de fazer isso, você pode fazer isso aqui no PHP 8. Mixed. Mixed Type é um tipo bem controverso, vamos assim dizer. Muitas pessoas gostam, não sei o que lá. A minha opinião sobre o Mix é o seguinte: muitas pessoas não têm ideia do que são tipos, né? Nunca trabalharam com tipos e tudo mais. Não, tira essa merda. Porra, Diana. Então o que eu recomendo? Usa Mixed para você, entre aspas, tipar a sua classe, e depois você vai filtrando, né? Você vai reduzindo. Então, ao invés de você ter os 8, 9, 10 tipos, você reduz para 4, 3, 2 e depois para 1. Ou não. Mixed, ele foi bem discutido. Teve a discussão também sobre usar N do JavaScript, mas a gente decidiu usar Mixed porque era uma coisa que a comunidade usava bastante. E esses são os Union Types, tá? Não tem muito segredo. Obviamente você não pode repetir tipos. Se você repetir tipos, você vai ter um erro. Mas eu acredito que não seja algo muito de outro mundo para vocês. Mixer é igual não usar tipo? Então, essa é a discussão. Você usa Mixed, você não usa Mixed. Isso é tipar, não é tipar? Então é uma discussão bem antiga, mas enfim, ele está disponível no PHP 8. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser usar, segue não usando. A gente tem um framework aí, que é o maior framework de PHP, que ele não usa tipos, por exemplo. Não vou falar nomes para não receber processo. E vamos seguindo. Match. Esse aqui, nossa, esse é uma mudança maravilhosa para o PHP 8. E eu vou tentar explicar ele para vocês. Switch. Eu acho que é muito conhecido de vocês essa estrutura. É como você talvez reduza a quantidade de ifs, é como você deixa o seu código mais limpo. E o switch ele tem alguns probleminhas, o switch do PHP. Que é o primeiro problema é o seguinte. Na linha 3, a gente tem um valor 2. E na linha 12, a gente tem um case que ele é igual ao valor, que é o 2 inteiro.
que é o primeiro ponto do switch. O switch no PHP ele compara as coisas, o que a gente fala de loose comparison. Então ele usa os dois iguais, vamos falar assim por debaixo dos panos. Ao invés de ele usar 3 iguais, ele usa 2 iguais. É uma das maiores falhas do switch, mas se você perceber, se você olhar esse código, você vai ver que funciona. Só que tem um problema ainda maior no switch. Se você tiver o valor 3 e você olhar os cases desse switch entre as linhas 5 e linha 15, você vai ver que não tem um case para o 3 e não tem um default. Só que o PHP não vai te falar isso. Ele vai só tentar executar o seu código e quando ele chegar na linha 17 ele vai falar assim, então, sabe aquela variável result? Ela não existe. Mas aí você fala, cara, não é esse o problema. O problema é que no switch não tem nem um default, nem um case 3, né? E só para corrigir esse exemplo, se você quiser corrigir, é só você dar um default. O PHP tem o default no switch, igual as outras linguagens. Mas a gente precisaria melhorar o switch. Teve inúmeras propostas de melhorar o switch, todas elas foram negadas, até que alguém chegou com a ideia de trazer o match de outras linguagens, né? Foi, de novo, foi muito discutido, como vocês podem ver, foi a segunda versão que foi aprovada para o core do PHP, não foi a primeira. E como que ele funciona? Basicamente igual um switch, só que com... Isso, foi esse cara que contribuiu, o Ilira. Eu vou falar um pouco dele no final. Boa tarde, Portugal. Olha só que honra, boa tarde, Portugal. Então o match, como é que ele funciona? A primeira diferença que vocês podem ver é que os valores têm que ser idênticos, tá? Eles não são iguais, eles têm que ser idênticos. Então isso já vai resolver bastante problema que a gente tinha. E o segundo ponto do match que eu achei... Eu não sabia disso do match, aí quando eu descobri eu falei, caraca, isso aqui é poderosíssimo. O match, ele é uma expressão. Então se a gente voltar no exemplo do switch, você vê que a gente tem que atribuir uma variável e depois usar essa variável lá embaixo. O match você pode usar direto. Então isso vai simplificar muito o código por aí. O seu código vai ficar muito mais estrito, muito mais limpo e por aí vai. Então os exemplos que eu falei, que ele é uma expressão e que os valores têm que ser idênticos. Esse é um ponto que fez com que o match fosse aprovado por muitas pessoas, essa funcionalidade. Durante o runtime, durante o processamento do PHP do seu código, ele vai entender o que você está jogando para dentro do match. Então, nesse caso, a gente está jogando um 3. E ele vai... é um mecanismo de exaustão que a gente chama. Ele vai tentar ver se todos os seus cases batem com... Se algum case bate com o seu valor. Se não bater, ele vai falar para você. Ele vai falar, viu, você tem um valor inteiro que você está passando que você não tem um case nem um default. E isso vai melhorar muito o teu código. Porque agora você vai ficar... você vai ter... isso me lembra o pattern matching. O pattern matching ele foi discutido durante essa RFC, ele não foi introduzido nem nada, mas sim, teve uma discussão também do pattern matching que o Marcel comentou. Então, essa eu acho que, na minha opinião, foi uma das funcionalidades do match que tipo, derrubou o switch e ficou muito bacana. Se vocês quiserem saber mais sobre o match, eu recomendo esse vídeo do Vinícius. O Vinícius é um cara que eu conheci o ano passado no Dark Mira, neste evento maravilhoso. E ele gastou mais de 10 minutos falando só sobre match. Então eu recomendo você. Ele vai explicar sobre performances do match, ele vai explicar sobre você usar outras coisas com match que eu não tenho tempo de falar. Então eu recomendo. E de novo, depois é só vocês baixarem os slides que vocês vão ter acesso a esses links. Continuando. Melhor portal que eu conheço no YouTube. O Vinícius ele tem muito conteúdo sobre PHP 8. Em português, tá? Então uma nova funcionalidade do PHP 8, também trago de outras linguagens, no Safe Operator. E para explicar isso aí, a gente pode ter esse exemplo aqui bem simples, que todos os endereços do mundo têm bairro, neighborhood? Não. Então, vamos falar que isso aqui esteja, sei lá, no seu e-commerce, né? Que você precisa pegar o nome do bairro. Você precisa fazer um tratamento. Você precisa primeiro tentar pegar o endereço. Se o endereço ele existir, você pega o nome desse bairro. Se o bairro não existir, você joga ele para nulo. Só que essa linha aqui, o interesse não é o que está acontecendo no meio. O teu interesse é o final, que é o nome do bairro, ou o nulo, né? Então a gente trouxe uma coisa para o PHP, que é o Null Safe Operator, que é esse operador aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai analisar da esquerda para a direita
tudo que você está jogando nesse chain de chamadas, né? Nessas chamadas encadeadas. E aí, se alguma coisa da esquerda para a direita soltar, soltar um nulo, ele para a execução e joga esse default para null. Então você não precisa se preocupar se algum dos meios que tiver no meio soltar um nulo. Você só precisa se preocupar com o resultado final dessa expressão. É um syntax sugar para algumas pessoas, para outras pessoas isso aqui é uma funcionalidade tremenda que vai reduzir um monte de código, vai ficar mais fácil de você dar um Ctrl+C, Ctrl+V de outras linguagens e tudo mais. E é uma mudança que o Hack tinha, né? O H8VM ele tinha isso aqui, o JavaScript, se não me engano, tem também. Então o PHP 8 é só outra linguagem que vai ter esse operador. Seguindo, porque não pode ver. O Nuno! Tudo bom, Nuro? Quanto tempo? Nuno diretamente de Portugal. Não, Nuro mora na França, se não me engano. Próxima mudança. Named Parameters. Named Arguments. Ou parâmetros nomeados, ou qualquer nome que você queira dar. Antes da gente falar sobre ele, eu queria que vocês gastassem um tempinho tentando entender esse código. E eu vou ajudar vocês. Você tem um array de 3 itens, você tem 2 inteiros e você tem um string. Aqui na linha 7, a gente misturou várias funcionalidades, PHP 7.4, PHP 8, a gente tem arrow functions, a gente tem mixed, a gente tem um monte de coisa. Mas basicamente o que essa linha está fazendo ela está recebendo um array e está filtrando esses arrays para ver quais são inteiros. Não muito difícil de entender. E aí você tem, lá no final da linha 9, você tem um array com 2 inteiros. Um código extremamente simples de entender. Porque o array filter é uma função que está bem nomeada, é uma função que a galera geralmente usa, então dá para entender. Agora, quando você pega um código, você pega esse exemplo, eu pelo menos levei mais tempo para entender. Você tem array fill, 2, 3 e PHP. Aí você fala assim, tá, o que esse 2 significa, o que esse 3 significa, o que esse PHP significa? Alguém sabe qual que vai ser o output desse código aqui? Se quiser jogar no chat aí, eu não tenho nenhum elefante para dar. 42, não. Nem ideia. Então, sem PHP Storm eu não sei. Então, ó lá. É muito difícil para as pessoas saberem. E o resultado disso aqui é o seguinte. Você tem um array com 3 itens, onde a chave do primeiro item é 2 e o valor é PHP. Aí você entende o que está acontecendo. O primeiro valor é um índice que começa, o segundo valor é a quantidade de itens e PHP é o total de itens, é o valor de cada item. Assim é muito mais fácil de entender. E é isso que o PHP 8 trouxe, que também, de novo, foi muito pedido pela comunidade. E vai ter, né? Alguém comentou ali sobre o PHP Storm. O PHP Storm ele já faz isso aqui em formas de... ele faz um visual na sua tela de edição, mas isso aqui agora vai ser nativo do core. E aí é muito mais fácil para você entender. Array fill started key 2, num, que é o número de valores 3, e o valor PHP, né? Named Arguments, Construct Promotory. O PHP 8 tem muita coisa. A gente não vai falar sobre Construct Property Promotion, mas ele é maravilhoso. Então, isso aqui que o Named Arguments faz. Ele permite com que você documente e acesse os argumentos da sua função ou método. E você consiga ler. O Python tinha, um monte de outras linguagens tinha. O Nikita Popov, quando ele fez essa RFC, ele referenciou todas as outras RFCs. Teve uma coisa que eu não sabia de uma outra linguagem, o Swift. Você tem nomes internos e externos, né? Então, tipo assim, esse start key é o nome que vai ser usado para todo mundo. Mas o Swift vai ainda mais longe e permite você nomear como as chamadas de métodos vão chamar e como o método internamente no escopo dele nomeia aquela variável. Mas a gente não foi tão longe assim, o Nikita não foi tão longe nessa RFC, mas sim, outras linguagens tinha. Então, só para ilustrar outros exemplos, eu dei exemplo de função, mas se você quiser chamar com classes, objetos, também funciona. Então, por exemplo, na linha 11 aqui, a gente está dando uma instância nessa classe, onde o primeiro argumento é um nome, no meu caso aqui meu nome, e idade, no caso aqui minha idade. Então, é muito mais fácil para você ler os códigos daqui para frente. Um exemplo que eu acho extremamente importante vocês saberem sobre os named arguments do PHP 8 se você tiver uma implementação de uma interface, e isso aqui o PHP permite, tá? O PHP permite você fazer a renomeação de argumentos. Se você renomear, o que vai... Aqui na linha 13, como você precisa chamar? Full name ou name? Alguém quer arriscar?
Como que vai ser chamado? Full name. Full name. Full name. Ó, ninguém vai falar name? Full name. Full name, name. Não. O que acontece é o seguinte, a gente vai seguir a renomeação. Então, se você nomeou aqui full name, você vai precisar chamar aqui como full name. Eu acho que é o único ponto que foge um pouquinho do que seria... que você entenderia de primeira. Isso aqui também funciona para abstração. Abstração, se você renomear, você também vai ter que chamar com o que você renomeou. Mas a dica do tio é o seguinte, não renomeia suas interfaces, pelo amor de Deus. Tá? O PHP permite, mas não é porque permite que você tem que fazer. Certo? Mas é só um adendo em relação a tudo isso. E eu acho que o exemplo mais famoso que vai ajudar a maioria das pessoas no name arguments é esse exemplo. Não vou entrar aqui no mérito se eu concordo com Boolean arguments ou não. Mas você tem aqui na linha 14, novo usuário, true, false, null. Né? Aqui a gente está vendo a classe porque ela está no mesmo arquivo, mas se você organiza bonitinho o seu código, essa classe estaria em outro lugar. E você não tem ideia do que tipo é true, false e nulo. Só que aí quando você usa named arguments, fica muito mais fácil para você entender. De novo, você tem um admin, ele vai ser true, você tem active, que vai ser false, você tem regras, que vai ser nulo. Né? Então é muito mais fácil de você ler o seu código, é muito mais fácil de você entender. E como a galera falou, se você usa PHP Storm, isso aqui, você já meio que trabalha com isso aqui no dia a dia. E esses são os named arguments. Se a galera tiver alguma pergunta depois, é só jogar no chat que eu respondo. A ordem dos argumentos precisa ser respeitada também. A ordem não, mas se você começar a usar, você precisa terminar. Então, por exemplo, se eu omitisse o rules, ele não funcionaria. O PHP se perde. Você não pode intercalar também. E você pode começar sem e terminar com. É as únicas regras. Depois é só você pegar a RFC, tem vários exemplos como vai funcionar e tudo mais. Mas ele segue bastante as regras das outras linguagens. Show. Imagina. A questão do boa em relação à leitura. A questão do boa em relação a design de código. Por isso que eu não vou entrar. Attributes. Última RFC que eu quero falar para vocês, que a gente já tô correndo com o tempo. O Kobuchi falou de Doctrine hoje pela manhã, e aí eu roubei um dos exemplos dele. E esse código deve ser muito trivial para muitos de vocês que trabalham com Doctrine. Né? Você tem a sua classe, que vai ser uma entity, você tem duas propriedades, um é um ID e as duas são colunas. E é assim que você faz annotations, decorator, attributes, qualquer nome que você quiser dar para essa funcionalidade, é assim que você faz hoje no PHP. A gente reusa os comentários. E aí a gente faz attributes, annotations, qualquer que seja. Tem inúmeros problemas com isso. O maior problema é que várias bibliotecas têm a sua própria implementação de como entender isso aqui. Não é cacheado, não é interpretado, não tem validação de classe e mais uma caramba de coisa. Então o que a gente fez no PHP 8.0? A gente discutiu a possibilidade de trazer isso. Qual foi o maior ponto? É que annotations e attributos eles têm comportamentos diferentes, tá? Annotations é para documentação de código, né? Então, se a gente voltar nesse exemplo, óbvio que tem também os dois barras, mas discutiu bastante, diga-se de passagem, bastante até demais. Se você usar, isso aqui é comentário. Né, isso aqui não é para você ficar usando coisa que vai manipular o seu código que você vai usar annotation. Então são dois conceitos diferentes. Muita gente acha que annotation, attribute. São duas coisas completamente diferentes. Annotations para documentação de código, atributos, decorators, são coisas que mudam o comportamento do seu código. Né? Nesse caso aqui foi o caso do Doctrine. Então, no PHP 8, a gente... o Berbelay, que é um dos contribuidores do Doctrine, ele trouxe uma proposta, que é trazer atributos para o core do PHP. E como vocês veem, é muito parecido com o que você tinha antigamente dos comentários. Muda um pouquinho a sintaxe e tudo mais, mas continua sendo a mesma. Como o Léo disse, ficou igual ao Rush, e como alguém também disse aí, acho que foi o Vinícius, foi bem discutido, eu não vou entrar nessa parada, foi extremamente discutida essa RFC. Essa RFC foi mais discutida que a RFC lá do Scalar Types, na época que ela foi introduzida no PHP 7, mas
eu acho que foi extremamente desnecessário. Mas enfim, acabou, já foi aprovada, tá tudo certo, acabou essa discussão, passado. Alguém perguntou mas para que servem esses attributes? Isso aqui é um exemplo, isso aqui é um código Doctrine que você tem hoje em dia, e o attributes ele vai ser só uma implementação nativa do core para você fazer o mesmo uso de attributes. Quais são os benefícios da gente ter atributos nativos no core do PHP? Como eu disse, muitas bibliotecas e muitos frameworks têm a sua própria implementação e isso é horrível para você manter, porque se você muda de um lugar para o outro, de um framework para o outro, pode ser que você tenha quebra de compatibilidade. Caching, otimização e tudo que o PHP já faz com outras partes do core, agora vai começar a ser feita com os atributos também. E annotations vão ser deixadas, log também, tem um monte de coisa. E annotations agora vão ser deixadas somente para documentação e atributos vai ser usado para o seu, vai ser usado para sua função nativa. Um ponto extremamente importante sobre attributes, e alguém hoje perguntou também na palestra do Luiz. Não saiam convertendo annotations do PHP 7 para atributos do PHP 8. Você precisa primeiro ver se a sua biblioteca, framework ou qualquer coisa que seja tem suporte a isso, e aí sim você pode migrar. O core do PHP não está fazendo nada de migração, não está fazendo nada por debaixo dos panos. E se você tem uma biblioteca, um framework, e você quer implementar suporte aos attributes, é só você acessar a RFC, tem a parte de reflection, tudo isso aqui vai ser feito por reflection, a gente vai falar um pouco sobre o que é essa API. Então é isso, esse é o Attributes do PHP 8, eu sei que teve muita discussão, eu não quero entrar nessa parte da discussão de sintaxe, discussão de funcionalidade e tudo mais. O que eu quero que vocês percebam só é que algo que antes a gente fazia com comentários, e muitas linguagens já tinham isso aqui nativas nelas, a gente hoje trouxe para o PHP 8 para fazer uma funcionalidade em si e não ficar reusando comentários. Show? E eu acredito que das partes de funcionalidades seja isso. Vamos mudar para mudanças. Eu acho que ficou mais legal com coisa. Aquela sintaxe do arroba era estranha. Aquela sintaxe do arroba era bizarra. Era bizarra. Mas, né, o que acontece. Mudanças do PHP 8. A gente falou sobre algumas das funcionalidades, vamos falar sobre algumas mudanças. Durante a RFC do Match e durante a RFC da Zero Functions, teve uma discussão sobre algo que acontece com o throw. O throw no PHP, ele era considerado uma sintaxe, se não me engano, é a parte do parser que eu ainda não estudei. E aí você tem a parte de expressions também. O throw, ele agora é uma expressão, né? Então você pode atribuir o throw para uma callable, você pode atribuir o throw para o lado direito do num call operator, você pode agora manipular o throw de um jeito completamente diferente. E isso vai ficar muito bonito, vai ficar muito mais limpo, vai ficar muito mais simples já, porque antigamente você precisava de um monte de if, você precisava chamar sozinho e tudo mais. Foi uma mudança extremamente simples. Depois se vocês quiserem dar uma olhada na implementação, foi só uma mudança de como o PHP interpreta. Então ele passou a interpretar de sintaxe para expressão e pronto. Throw era um construtor, não era? O throw, o que eu entendi da RFC é que ele era uma expressão, perdão, ele era uma sintaxe e agora ele virou uma expressão. Sintaxe é uma coisa que você pode chamar em uma linha só, você não pode fazer nenhuma atribuição e tudo mais. E agora, como uma expressão, você pode sair atribuindo para vários lugares, por exemplo, como uma error function, mas eu posso estar falando besteira, tá? Só depois vocês darem uma olhada na RFC, mas essa é uma das mudanças do PHP 8. Outra mudança bem pequena, mas muita gente pediu, você agora não é mais obrigado a passar a variável para o catch dos seus trying cats. Antigamente era obrigatório, por motivos históricos, e a gente removeu, né? A gente viu que não tinha nenhuma quebra de compatibilidade e tudo mais, então a gente agora vocês agora podem só sair usando a catch sem a variável. E eu queria aproveitar para fazer um jabá de uma palestra que é uma das minhas palestras favoritas da comunidade. É a palestra do Ricardo Plansky. Eu achei só os slides, depois vocês baixem se vocês acessam isso. Eu não achei nenhuma gravação. Dali Planskão. Mano, o Plansky, essa palestra do cara é bizarra. Ele ensina desde como você desenhar suas exceptions até como você entende as exceptions de várias bibliotecas. E eu aproveitei para linkar para fazer o jabá, porque, mano, essa é uma das minhas palestras favoritas e eu recomendo se você ainda não assistiu.
Uma outra mudança para o PHP 8 que também foi bem pequena, mas muita gente pediu, principalmente a galera de framework, que precisa manter um monte de coisa. Tem uma constante mágica no PHP, que é esse dois pontos class. É uma constante mágica que retorna a representação em string da sua classe com os namespace, né? Então aqui a gente está dentro do namespace full bar, a gente tem uma classe bus, e aí se você der agora no PHP 8, se você instanciar um objeto e chamar essa constante, ela agora retorna. Antigamente era feito com getClass, essa funcionalidade de você descobrir qual que era o namespace mais o nome da classe, mas agora no PHP 8, o Nikita, se não me engano, ele fez com que os objetos funcionem do mesmo jeito que você só chamar uma classe com seu namespace. De novo, uma mudança bem pequena, mas vai reduzir bastante código, principalmente da galera de framework que usa isso aqui. Uma outra mudança também relativamente pequena, mas que eu acho que vai ajudar principalmente a galera que está começando com PHP e PDO, antigamente, no PHP 7.4 para trás, tudo que acontecia no banco de dados, o PDO, que é a extensão que faz a comunicação, uma das extensões que permite você fazer comunicação entre banco de dados e PHP, ela silenciava isso e continuava com o código. Né? Então você continuava com o código, às vezes você achava que era um problema no seu código, só que na verdade é um problema no PDO. Às vezes você tem uma sintaxe no SQL, ou seu banco está com a tabela travada, seu banco está fora do ar e tudo mais. Então agora, por padrão, tudo o que acontecer com o seu banco de dados vai ser lançado uma exceção. Tá? Isso aqui deve ajudar bastante a galera que trabalha com banco de dados. Show? Nada como ver uma tela branca e pensar, tá, e agora? É bem isso. E a última mudança do PHP, essa mudança também foi bem controversa. Eu sou do time que apoia essa mudança, mas tem um time bem pesado que tá tipo, caindo de pau em cima dessa mudança, que é o seguinte. Se vocês olharem a linha 3 desse código, para algumas pessoas esse código aqui está errado. Por quê? Você tem um argumento que é opcional, seguido de um argumento que é mandatório. Algumas pessoas falam que isso aqui está errado, porque você tem que ter primeiro a lista de argumentos obrigatórios, e aí depois você vem e lista os seus argumentos opcionais. Porque alguém haveria de fazer isso? Muita gente faz isso, Nuro, para injeção de dependência. Eu sei que um dos componentes do Symfony, eu não lembro qual agora, ele usa isso aqui, ele tem todas as listas de argumentos, e aí depois lá no final você declara um monte de argumento que entre aspas é obrigatório, só que como o Dependency Injection toma conta, né, a galera acaba esquecendo de colocar aquele opcional e tudo mais. Então isso aqui foi depreciado no PHP 8, o Nikita optou por fazer só uma depreciação, para a gente medir o tamanho que vai ser o impacto disso aqui, e depois a gente procede para remoção, vulgo gambiarra de injection, é bem isso. E aí depois a gente vai remover de uma vez por todas. Então isso aqui está depreciado no PHP 8, se você tiver isso aqui, códigos da minha empresa tem isso aqui, a gente pegou isso aqui durante os testes, então eu acredito que mais pessoas vão ter também, porque principalmente da parte de Dependency Injection, isso aqui é onde mais pegou. Mas de novo, não faça isso. Eu tenho 5 minutos? Nossa, ferrou! Tá, deixa eu correr. O que vai quebrar o seu código quando você migrar do PHP 7 para o PHP 8? Tudo que estava depreciado no PHP 7 agora está removido no PHP 8, tá? Então aqui tem uma lista com os casos mais famosos, por exemplo, construtores do PHP 4. Tem uma lista completa nesse pull request. Só que, por favor, não usem funcionalidades depreciadas, tá? Então, se você estava usando, PHP 8 removeu. Métodos mágicos. Isso aqui foi um brasileiro, tá? Não vou falar o nome do brasileiro para vocês não me xingarem, mas foi um brasileiro que fez essa mudança, essa quebra de compatibilidade aqui. Todos os métodos mágicos do PHP, no PHP 8, agora eles vão ser checados os seus retornos, os seus tipos de retorno e os seus tipos de variável, tá? Seu tipo de parâmetro. Porque antigamente não era feita essa checagem, então você tinha atrocidades como isso aqui. Você tinha uma função toString, que é um dos métodos mágicos do PHP, retornando um booleano, que na verdade tem que retornar uma string. Né, então não faz sentido nenhum. E aí um brasileiro foi e, né, foi o Caroço? Foi o Caroço. Caruso não, mas foi o Caroço. Então se você usa métodos mágicos e você tinha alguns tipos que não faziam muito sentido, você vai precisar mudar. Mas muita gente nem tipava os métodos mágicos. Então agora se você quer tipar, você até pode tipar. Show? Eu vou mandar um bolo. Eu vou mandar a conta. Outra coisa que foi removida do PHP 8, mas de novo, eu espero que ninguém faça isso, é algumas atrocidades em manipulação de arrays, tá?
Por exemplo, se você pegar um array vazio e tentar dividir ele por um array 42, o PHP retornava 0. Porque pelas contas do PHP isso aqui dava 0. Se você tentava somar um array com 2 itens com 3, ele também dava 0. Porque o PHP também acha que dava 0. E se você tentasse incrementar uma classe, ele retornava a própria classe. Então o PHP fazia algumas atrocidades com o que a gente chama de operações aritméticas e bitwise, só que isso aqui foi completamente removido do PHP 8, tá? Tudo agora vai ser um erro, mas de novo, eu espero que você não faça atrocidades dessa, como por exemplo dividir um array por outro, certo? O caso mais famoso que vai ser mudado do PHP é isso aqui, na linha 6. Se você comparasse 0 com uma string, isso aqui retornava true. Né? Mas agora no PHP 8 o Nikita ele fez toda uma remodelação das comparações entre strings e números, e esse slide aqui ele tem todas as comparações que vão mudar. Então esse caso vai mudar, números com string vazios também vão mudar, antigamente retornava true, agora vai retornar false, e casos também onde a sua string numérica se a sua string tinha um número e uma string no final, o PHP interpretava isso como um número só. Agora ele não faz mais essa interpretação e considera tudo como falso. Então isso foi uma outra mudança que talvez vai afetar vocês. Essa é a parte de quebra de compatibilidade. O Pokémon falou que eu tenho só 5 minutos, então eu vou infelizmente pular as mudanças internas, porque tem uma coisa um pouco mais importante que eu quero falar, que é isso aqui, que são as pessoas por trás do PHP 8. Quem está por trás do PHP 8? Eu sou uma das pessoas, eu sou o gerente responsável pela versão 8.0 do PHP, e a Sara é a pessoa que está me ajudando com isso. E a gente é responsável por o quê? Por garantir que a gente tem versões novas. É gerente, é manager, né? Tipo, eu precisei traduzir isso para gerente, mas ficou uma tradução muito horrível. Então, gerentes do PHP 8.0 sou eu e a Sara. A gente é responsável basicamente para fazer todo o release de versões, tá? Então, se a gente tiver versões desde a alpha até a General Availability, eu não sei como traduzir isso em português. A gente somos eu e a Sara que cuida, e depois do lançamento oficial do PHP 8, a cada 4 semanas a gente tem uma versão de patch 8.01, 8.02, 8.03, e aí a Sara e eu somos os que vamos cuidar disso. Mas Nikita Popov e Dmitry também foram pessoas chaves no PHP 8.0. O Dmitry cuidou do JIT, o Nikita cuidou de 12 RFC, se não mais. O Dmitry é russo. O Nikita é russo também, Marcel? O Nikita eu acho que ele é alemão, mas não sei. O Christopher, ele cuida da parte de compatibilidade entre Windows e PHP. Ele é responsável por essa ponte junto com o Anatol, o AB. O Jacob é responsável por um dos SAPs que a gente tem no PHP, que é o FPM, e ele também está lá mantendo o FPM dia sim, dia não. A gente tem contribuidores da extensão Postgres e PDO. O Matteo ele é responsável pelo PHP Day também na Itália, mas ele também ajuda no core do PHP. Um dos mantenedores do FAN, que é um dos competidores do PHP Stan, e também competidores do Passalm. O Tyson também trouxe bastante coisa para o core que eles estão aprendendo com a ferramenta de análises estáticas. Esses dois meninos são os motivos do PHP 8 existir, além do Nikita, porque eles foram responsáveis por reescrever as 2.000 funções que a gente tem no core, 2.000 funções para mais. Eles reescreveram um monte de coisa em relação a uma das RFCs que eu não mencionei, que foi sobre erros e warnings que tinha no PHP, hoje vão ser exceções. E esses dois meninos foram que fizeram tudo. Tá? Eu e Nikita e o Christopher e mais umas pessoas, a gente revisava essas mudanças, só que eles foram que botaram a mão na massa. Então, se o PHP 8 existe, é por causa desses dois meninos. Eu deixei o GitHub deles linkado aqui para depois vocês seguirem, se vocês quiserem fazer GitHub sponsor deles também, para vocês fazerem. Outras duas pessoas que são novas no core do PHP. O Alex, ele é da Zâmbia, é um dos países da África. Eu fiquei super feliz de ver um africano contribuindo para o PHP, porque eu acho que eu nunca vi, até o pouco tempo que contribuiu para o PHP, eu nunca tinha visto um. E o Eliha ele é um dos contribuidores do PHP Stan.
E o que eles estão aprendendo com o PHP Stan, eles estão trazendo para o Core, e o Ilira também foi responsável pela RFC do Match, tá? Então acho que é importante também mencionar. E 2 contribuidores famosos ou conhecidos de vocês, um deles é o Benjamin, que ele é responsável pelo Doctrine, e o Nicolas. O Nicolas ele fez a sua primeira RFC para o Core, e foi super bacana ter ajudado ele pediu minha ajuda. Ele fez a RFC de Stringable, que é uma interface nova do PHP 8, e tá lá, né? Ele fez as contribuições. Pra gente terminar, uma vez bêbado eu chamei o Cyrill de Nicolas. Nossa, e agora? Será que foi uma ofensa ou um elogio? O PHP 8, em poucas palavras, foi uma versão que a comunidade ajudou bastante a acontecer. A gente escutou bastante a comunidade para ver o que a comunidade queria, a gente focou nisso. Nada a ver isso aí. E uma pergunta que muita gente me faz. PHP 8 atualizando uma versão 7x, vai ser fácil? A minha resposta para vocês é sim. O PHP 8 ele não é tão instável, ele é bem estável, as mudanças foram feitas bem redondinhas, e tem gente usando as versões, migrar do PHP 5.2 pro 8 vai ser fácil? Porra, cara, você tá no PHP 5.2, você merece sofrer, desculpa. Mas não vai ser fácil, porque você tem toda a ponte entre PHP 5.2 até o PHP 7, depois do PHP 7 até o PHP 8. Mas enfim. E se você usa uma ferramenta de análise estática, vai ser muito mais fácil ainda, porque muitas coisas que a gente mudou no core do PHP 8 foram coisas que ferramentas de análise estática já estavam há meses ou anos já falando para vocês, assim, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que lá. Então, eu acho que vai ser extremamente fácil. E como você pode ajudar o PHP 8.0? Teste e reporte bugs. Se você testar alguma coisa e você vê alguma coisa que mudou que não faz muito sentido, reporta pra gente, tá? Tem um domínio chamado bugs.php.net. É só reportar pra gente, que a gente vai tentar corrigir durante as versões de candidatos de release, as release candidates. A gente tem de setembro até novembro, e aí no final de novembro a gente tem a versão geral. Esses slides e essa apresentação foi só a ponta do iceberg. Eu sei que o emoji é uma montanha, mas eu não encontrei o emoji do iceberg. E eu recomendo que vocês vejam esse documento que eu criei. Ele tem todas as referências oficiais, todos os blog posts que eu encontrei, várias palestras, inclusive as palestras do Vinícius, e todas as RFCs e mudanças que aconteceram no PHP 8. Eu não consegui cobrir todas, porque, como eu falei, o PHP é gigante. Mas aí depois vocês baixam os slides e leem tudo isso. Desculpa a correria, mas eu acabei me enrolando com o tempo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo. Sim, eu vou disponibilizar os slides no meu Twitter daqui a pouco. A única coisa que eu peço para vocês é acessem esse link ou escaneiem o QR Code. Isso aqui é um formulário de feedback lá da SurveyMonkey que eu criei, para vocês dizerem o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, se eu devo parar de fazer palestra. E é isso. Muito obrigado. E Pokémon, se tivermos espaço para perguntas, bora. Show demais, show demais, show demais. Cara, a gente tem espaço para uma pergunta só, porque já estouramos um pouquinho o tempo. Então, alguém tem uma última pergunta aí? Foi bem boa a palestra, você está de pra caramba. Qual dica você daria para alguém que fosse para criar uma estratégia de migração de versão? Bicho, a única coisa que eu recomendo é não sai pulando uma versão grande para outra versão grande. Então, tipo assim, não sai do 7.0 pro 8.0. Vai aos poucos. 7.0 pro 7.1, 7.1 pro 7.2, 7.1 pro 7.3. Vai aos poucos, vai subindo isso para produção para você ver se você pega erros. Mas a única recomendação é essa. Não saia pulando de uma versão pequena para uma versão maior, que isso vai dar merda. Show demais. Cara, brigadão, sure. Gabriel. Grande Caruso, foi sensacional a palestra, show demais. PHP 8 aí, tá chegando, galera. E tamo que vamos. Deixa eu agora só dar aqui o acesso. Sabia?